Oi gente, tudo bem? Vou passar um comentário hoje para vocês. Quer dizer, antes de abençoar vocês com um comentário, eu primeiro sou abençoado. E busquei o Salmo 42, versículo 7, para poder fazer esse comentário. Na verdade, o salmo que eu vou ler é um pretexto, para poder eu falar do que eu quero falar no meu comentário. Eu não vou esmiuçar o Salmo 42, e sim vou falar sobre, o título é Seu Foco. Um abismo chama outro abismo. Eu vou ficar mais nesse pedacinho. Um abismo chama outro abismo. E seu foco? Como é? Qual é? De que maneira você foca as coisas, as situações, os problemas, enfim, várias coisas em sua vida. Então é sobre isso que eu quero falar. Fica no Salmo 42, 7. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Isso aí, o salmista, só para dar uma pista a vocês, depois vocês estudam mais, o salmista estava fazendo uma oração porque ele estava atravessando por um grande problema. Por que não dizer, ele estava, essa cachoeira que estava vindo sobre ele, e essa questão dele se sentir praticamente afogado, era uma situação devastadora. Ele clama porque ali ele vivia uma situação complicada. E eu digo, qual é o seu foco? Eu, assim, na minha ideia, no meu modo de pensar, quanto mais focarmos numa situação, mais essa situação ela vai trazer problema para a gente, mais seremos afligidos. A situação, o foco será o nosso predador e nós seremos o vilão da história. Abismo chama abismo. Dificuldade chama dificuldade. Posso falar que este salmo foi escrito para quem está vivendo um período de depressão, de um problema qualquer psicológico, mais precisamente a depressão mesmo, e outros problemas que desencadeiam a depressão. Podemos falar que no túnel escuro que passamos, existe uma luz no fim. Então, este problema psicológico, mental, que ataca vários seres humanos, podemos falar que isso é um túnel escuro, um túnel que você está isolado, você não vê nada, você tem os seus olhares, você consegue enxergar tudo que está à sua volta, porém a sua mente te coloca de verdade num lugar escuro, num lugar tenebroso, onde você não enxerga nada. Todo o contentamento seu é destruído, justamente por conta do problema que você está vivendo. E se teu foco for só isso daí, você vai se definhar neste problema. Então eu falei que podemos, eu escrevi no esboço aqui, podemos falar que no túnel escuro que passamos, existe uma luz no fim.
Mas até você enxergar ou ver esta luz é um pouco difícil. Já notou que se por um lado o túnel é como um abismo, onde não vemos nada, este é o túnel espiritual. Nos dias de hoje, este túnel físico é com luz. Você já notou que o túnel físico, ele tem luzes, ele não é totalmente no escuro. Claro que não é aquela luz do dia, mas existe iluminação. Existem até pessoas que de repente podem nutrir um pânico, um problema se ele ficar por muito tempo em túnel. Porque o túnel é um lugar de passagem, é um lugar onde você não vai ficar, você passa correndo naquele lugar e lá no fim tem a luz, você volta para a rodovia outra vez. E este túnel com luz é para romper obstáculos. Olha só, o túnel que existe para a gente passar de carro, ele é para romper obstáculos. Quantas coisas ficam acima desse túnel? Casas, comunidades, prédios, apartamentos, tem muita coisa que fica acima deste túnel. Já notaram que o túnel é para tornar o caminho mais curto? Olha bem, se por um lado temos o túnel espiritual que nos paralisa, deixa-nos na escuridão e em hipótese alguma, esse túnel espiritual, se nós estivermos nele e não conseguirmos ver luz, mesmo sabendo que este túnel é um túnel passageiro, se a gente tentar buscar superação para poder passar este túnel e abrir os nossos olhos da fé, nós vamos conseguir ver uma luz, mesmo que a nossa mente esteja em trevas, esteja imbuída com a escuridão da nossa alma do momento. E olha, sem essa de falar que crentes não têm depressão. Depressão é uma doença. E muitas pessoas já morreram por causa dessa enfermidade. Mas, nota comigo que se o nosso foco girar só em torno da enfermidade e nós não tentarmos nos ajudar de uma certa forma, com certeza, aquilo que é um lugar de passagem, iremos estagnar, estabilizar a nossa vida dentro daquele túnel ali. E é tenebroso, que acaba levando uma pessoa até a morte. Então, abismo chama abismo. Se teu foco não mudar quando você estiver nesse túnel espiritual, entendendo que dentro desse túnel espiritual, ele pode ser como um túnel físico que está atravessando o obstáculo. Porque ninguém faz um túnel, nenhum governante, nenhuma empresa faz um túnel para tornar o seu caminho mais longe. É o contrário. O túnel, hoje, por exemplo, ele é feito e ele é bem iluminado e ele passa por baixo de tudo aquilo que eu falei, prédios, comunidades, casas, muitas coisas, montanhas. Ele passa por baixo daquilo ali e torna o caminho mais curto.
logo, logo vamos ver a luz real, a luz do dia, porque dentro do túnel físico tem luzes. Não estamos totalmente na escuridão, mesmo estando temporariamente, por algum momento, dentro daquele túnel, não vamos ficar nele, porque nós estamos passando por esse túnel. Estamos passando por baixo de uma série de construção e de muitas coisas. Estamos passando por baixo. Então, o túnel físico é feito para atravessarmos obstáculos. Se a gente começar a enxergar o túnel espiritual, essa treva, a esquizofrenia, a depressão, essas coisas têm que ser tratado, O que não pode é você ficar estagnado dentro deste túnel, porque você vai tomar os medicamentos, você vai fazer terapia psicológica e pouco vai adiantar, porque o seu foco está voltado só para aquela treva, só para aquele ambiente, só para aquele lugar. Gente, somos feitos de carne e osso. Eis a razão porque não só Davi, mas muitos homens de fé, mesmo tendo sido grandes instrumentos de Deus, viveram momentos de grandes angústias e sofrimentos e reagiram de uma maneira que jamais imaginamos. Eu penso que foi difícil para todos eles, como também são para nós. Se focarmos no abismo como nosso fim, é justamente neste túnel escuro que ficaremos. E tem mais, o túnel se apresenta de várias maneiras. Eu acabei de falar aqui agora que, como servo de Deus, Davi, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos servos de Deus passaram por grandes dificuldades e venceram porque o olhar deles não estava focado na dificuldade que no momento eles viviam, mas os olhares deles estavam focados no nosso Pai que está no céu. Quando a nossa visão é focar em Deus, que é a luz, em Jesus, que é a luz, com certeza, por mais difícil que seja a nossa situação, nós sairemos desta situação. E ainda quero falar o seguinte: às vezes a pessoa acha que a pessoa está com um problema porque ele não é cristão, não é servo de Deus, não tem uma religião, não se envolve com nada. Gente, não tem essa de que faço algo para o reino, que me afogo no trabalho, que procuro coisas na minha vida como fuga, porque de qualquer forma pode ser que estamos no túnel. Você pode tentar fugir de qualquer maneira, se afogando no trabalho, trabalhando no reino, trabalhando para Deus. De qualquer forma, você vai estar dentro do túnel. Vai ter uma hora que você vai ter que dar uma parada, e quando você parar, você vai sentir. Existem pessoas que já estão convivendo há tempo com os problemas. Ele tenta não focar no problema. Eu digo, você tem que tirar o foco do seu problema para poder olhar para Jesus, que é olhar para a luz. Mas não é tirar o foco do problema como
se o trabalho para o reino ou trabalhar demais, né? Digamos, trabalhar para você, para ganhar dinheiro, você vai conseguir algo, você vai conseguir solução para esse túnel escuro que você está. Você não consegue solução para esse túnel escuro que você vive. Você pode se matar de trabalhar, você pode ter filhos, você pode ter netos, você pode ter muita gente ao seu redor, você pode ter muitos amigos, você pode fugir da maneira como você quiser fugir. Mas de uma coisa, você nunca vai estar isento. Você está dentro do túnel. Você apenas está se aplicando paliativo. Não sei se é essa a palavra certa. Você está fazendo algumas coisas que é um paliativo para você passar a vida, para você levar a vida e conseguir viver sem falar para os outros que você está com este problema aí, que é a depressão ou outros problemas psicológicos. Você tem que ser centrado. Nós precisamos de ajuda. Esses dias eu fui numa loja e eu tinha pesquisado na internet alguma coisa que eu queria fazer aqui na minha casa. Aí, quem me orientou na internet, no YouTube lá fiz a pesquisa, e a pesquisa que eu fiz, eu tive uma boa explicação sobre o que eu ia fazer. Então eu cheguei lá, na loja, expliquei tudo para uma senhora que trabalhava no local, e esta senhora me encaminhou o gerente. E eu comecei a conversar com o gerente exatamente o que eu queria. Olha, o gerente, ele me deu uma explicação de um outro caminho que eu podia seguir, segundo ele, eu achando que eu era sábio, eu tinha apanhado a experiência com quem me ensinou na internet, porém, este jovem gerente sabia mais do que a pesquisa que eu fiz. Foi um caminho mais viável, um caminho mais fácil para mim. Então, eu não posso achar que a situação ela se corrige por só aquilo que eu sei. Pode ser que tenha alguém que pode me ajudar. E eu tive alguém que me ajudou. E eu cheguei em casa e fiz exatamente como esse gerente me orientou. Então, voltando à palavra, de qualquer forma, você pode fazer o que fizer na vida, de qualquer forma, você vai estar no túnel. E estar no túnel é uma sensação terrível. Quando o salmista fala das águas da cachoeira, é uma sensação de afogamento, de falta de ar. Porque se você está sendo afogado, é essa sensação que a depressão, que esses problemas de saúde traz na vida da pessoa. Sensação de afogamento, de mal-estar, de desânimo, justamente por conta do excesso de ansiedade. A ansiedade ela tem que ser dosada, porque quando nós focamos naquele problema, e quando alguém diz, você tem esse problema, aí você vai, inculca mais em sua mente, e você não faz isso para poder sair do problema, a ansiedade vai tomando mais conta do teu ser, sabe? E você vai piorando, vai piorando, vai piorando, porque justamente quando você chega com a sensação de afogamento, de falta de ar, de desânimo, aí algumas pessoas começam a perder apetite. É como eu falei, está um pouco isento disso daí as pessoas que estão se afogando no trabalho, que estão se envolvendo em serviços, em lugares
lugares religiosos, tá? Para poder passar o tempo. Eles estão dizendo, mas eles estão vivendo isso. Vivem uma dor de cabeça, um inchaço na perna, palpitações no coração, vivem com problemas na cabeça, dores de cabeça frequente, cansaço, nunca tem disposição para nada. Por quê? Essas pessoas estão isentas, mas elas vivem isso daí. Elas passam a vida vivendo este problema que está aí. Às vezes, as águas são de Deus, mas por falta de relacionamento e intimidade com Ele, nós não sabemos. Às vezes, as águas que está vindo para te afogar são águas de Deus. Esse salmista, ele estava sendo afogado, não era por água do inimigo, não. É as águas de Deus que estavam afogando. Para quem o salmista escreveu. Essa pessoa estava sendo afogada pelas águas de Deus. Muitas das vezes você está sendo afogado pelas próprias águas de Deus. As águas de Deus também te afogam. E é justamente pela falta de relacionamento e intimidade com Ele. Porque se você não tem relacionamento e intimidade com Deus, você está sendo afogado pelas próprias águas de Deus e você não está sabendo que são as águas de Deus que está afogando a sua vida, a sua alma. Eu não estou tocando o assunto do inimigo aqui. Aqui agora é assuntos relacionados a Deus. É a saúde, mas estou também tocando assuntos relacionados a Deus. Porque pode ser que tanto pode ser uma água do inimigo que esteja chegando até você, mas pode ser também uma água de cachoeira vinda de Deus. Está desabando sobre você. E essas muitas águas você não consegue discernir, você não tem discernimento dessas muitas águas que está te sufocando, que está te levando ao abatimento. Quando é as águas de Deus, eu posso dizer que o nosso foco não é a palavra de Deus, e sim outras coisas que nos levará a situações terríveis. Quando o nosso foco não é a palavra de Deus, a Bíblia, quando não damos ouvidos à palavra de Deus, quando o nosso foco não é a palavra de Deus, a tendência é acontecer coisas terríveis em nossa vida. João, capítulo 4, 14, diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. A palavra de Deus diz que se por um lado vem a água para te afogar, e por falta de intimidade e relacionamento com Deus, você se afoga e entra em problemas, porque Deus está exigindo um relacionamento apenas teu, para Ele te mostrar a luz dentro dessa escuridão, mas você não tem relacionamento com Ele, porque você não é leitor e não vive a palavra de Deus, ou vive para o seu trabalho, vive para a sua empresa, vive para a sua família. Não é errado isso, mas quando o seu foco são essas coisas, você vai se afogar. Mais dias ou menos dias, iremos nos afogar. Porque a única água que nos trará vida é a água de Deus, é a água de Cristo. Ele diz em João
você nunca mais terá sede. Ela, ao invés de te afogar, ela vai saciar a tua sede. E ela vai jorrar, é uma fonte que jorra para a vida eterna. E é uma vida eterna abundante. Você vai ter problema? Vai. Mas por conta do relacionamento e intimidade que você tem, isso vai te ajudar a superar os obstáculos da treva, os obstáculos do túnel. A palavra de Deus ainda diz assim, em Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Em Jó, capítulo 14, 7 ao 9, diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará, e dará ramos como se fossem muda plantada. Existem plantas no deserto que têm raízes tão profundas que são capazes de alcançar os lençóis freáticos. E ainda existem outras que as raízes buscam as fontes horizontalmente quando é preciso. O que precisa é de você ter vontade de chegar até onde tem água e luz. E essa água e luz não é essa luz que estamos vivendo aqui. Tanto que o problema gerado é na alma. Se é gerado na alma, só quem pode cuidar das coisas da alma é Deus, é Jesus, porque Ele nos criou, Ele nos fez. Há esperança para você. Existe árvore que ela está no seco, mas ela tem uma raiz tão profunda que ela alcança o lençol freático e ela continua brotando. Ainda que esteja morta, ela começa a reviver. Ela não para, a raiz dela vai procurando. E ela trabalha tanto para o profundo, como trabalha para o horizontal também. Essa árvore, ela vai para o horizonte também. Ela busca, ela vai muito longe. Tem árvore que tem uma extensão muito grande. Ela anda 600, 700, 800 metros quase, a raiz dela. E lá ela brota. Lá ela brota. Ainda que o tronco de longe morreu, a raiz dela brota em outro lugar. Nós temos que acreditar. Agora veja comigo o que eu falei sobre o túnel. O túnel passa por baixo dos obstáculos. Foi justamente o que essa árvore fez. Quando houve condições, ela buscou, ela deu continuidade, ela persistiu por baixo. E onde ela sentiu que havia umidade, ela deu continuidade mais rápido e encontrou a água. E quando ela encontra a água, ali o broto dela se renova outra vez, como uma planta que foi plantada nova. Imagina isso com você e comigo. Eu estou passando isso porque isso abençoa a minha própria vida também. Eu preciso de sentir o cheiro da água. Eu preciso de abrir meus olhos espirituais, os olhos da minha alma. Já que os olhos da minha alma pode estar em treva, ainda que eu esteja enxergando com essa vista, mas os olhos da alma pode estar sem enxergar. Eu tenho que procurar pedir a Deus para poder abrir os olhos da minha alma para eu enxergar longe.
E eu enxergando longe vou conseguir ver Jesus, que é a luz. E a minha raiz, ela vai buscar a água, onde vai conseguir matar minha sede, eu vou conseguir viver. É o renovo. A palavra de Deus diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Imaginou? Você torna uma fonte. Você que era espinzinhado, você que era problemático, você que era problemática, bebendo da água de Jesus, você agora se tornará um ponto de referência. Você será uma fonte. E vai haver pessoas que vão beber da água que está em você. Como eu falei, essa raiz, ela busca horizontalmente as fontes, ela desce, ela vai por debaixo da terra e ela vai encontrar uma fonte. E quando ela encontrar uma fonte, insistentemente essa raiz vai correr até buscar umidade. Até buscar umidade. A Bíblia fala assim como o cervo brama pela corrente das águas, porque ele fareja a água de longe. A água para o cervo tem cheiro. Nós precisamos de entender, de discernir qual é o cheiro da água de Jesus. Se eu não entendo e eu não sei discernir o cheiro que tem a água de Jesus, eu vou morrer numa terra seca. Mas quando eu sinto o cheiro da água de Jesus, eu vou por baixo da terra, eu vou atravessando obstáculo, eu vou pelo túnel escuro e confiante de que uma hora vai ter uma fonte. E quando tiver uma fonte, ali a minha raiz vai parar. E aí vai rebentar uma planta, vai brotar uma planta nova através de mim. Então, a raiz, ela busca a água, a fonte, que é Jesus, a fonte d'água. E isso que eu estou falando não é mentira, é verdade. Existe planta no deserto que é assim mesmo. Ela vai mais profundeza para buscar o lençol freático. E existem outras que, em vez dela ir para o fundo, ela vai horizontalmente. E ela consegue encontrar uma fonte. A primeira fonte que ela encontra, ela brota outra vez. Ainda que o tronco dela, lá no deserto, morreu, ela brota, porque ela buscou uma fonte de água. Eu falei que nós temos que ser como a corça que fareja, que sente o cheiro da água, que sente o cheiro da fonte. Sinta a vontade de ler a palavra. Quando sentir o cheiro da fonte de água, continue caminhando pela fonte. Mesmo que a fonte esteja seca, você continue caminhando pela fonte. Mesmo que lá dentro do túnel não tenha nada, insista para você enxergar o caminho. Tenta lá buscar o cheiro da água. Tenta. Existem casos que a gente ouve quando tem catástrofe, desaba prédios, casa, porque montes caíram em cima daquela casa. O corpo de bombeiro vai até aquele lugar e fica buscando vidas. Existem pessoas que demoram 6, 7 dias debaixo da terra e os bombeiros conseguem tirar essa pessoa de lá deste lugar. É Deus nisso daí? É Deus nisso daí. Mas existe também, além do livramento do Senhor, da providência do Senhor, um desejo
desta pessoa de viver, um desejo de ser encontrado, um desejo de que alguém lhe encontre para salvar a sua vida. E aí os bombeiros usam de várias maneiras quando eles sabem que tem alguém ali, e a pessoa sai e nasce de novo. Quantos casos nós sabemos parecidos? Por isso, eu volto a falar, ainda que a fonte esteja seca, você vai encontrar a água, vai encontrar um pouquinho da água quando você fareja, quando você conhece o cheiro da água, quando você sabe que você persistindo, você vai encontrar. E focando seu olfato na fonte, você vai conseguir chegar até a fonte, que é Jesus. E outro, foca seu olfato na fonte, lendo a palavra, orando, declarando em voz alta que Jesus é a água da vida, cantando e acreditando que você alcançará a fonte. Salmo 105, 5 diz assim: lembrem-se das maravilhas que ele fez, de seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Portanto, quando o salmista afirmou, lembro-me de ti, não significa que sua mente só pensava em Deus em silêncio. Também cantava em voz alta e falava em oração em voz alta, não se importando com quem estava próximo. É isso que precisamos fazer nos momentos de abatimento. Pensar em Deus em voz alta. Ao acordar pela manhã, em vez de deixar seus pensamentos falar contigo, fala você mesmo com Ele. Dê ordem a Ele e não deixa Ele te manipular. Nosso foco precisa estar em Jesus. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo, as coisas da nossa própria cabeça, dê ordem para a gente. Nós é que precisamos de ordenar para a nossa alma. Nós é que precisamos de lembrar para nós mesmos. Eu dizer para mim, José, não fica assim. Verbaliza essa palavra. O salmista falou, porque se abate dentro em mim a minha alma. Ele estava verbalizando para ele. Ele estava falando para a alma dele e não permitindo que a alma dele desse ordem para ele. O que acontece muitas das vezes, quando estamos dentro do túnel, é que em vez de darmos ordem para a nossa alma, verbalizando, cantando, orando em voz alta, nós deixamos a nossa alma falar com a gente. Presta atenção, é diferente quando a sua alma fala com você. É diferente quando a alma sua dá ordem para você. Mas é diferente quando você verbaliza algo para a sua alma. Você diz, eu não quero ficar assim. Eu quero sair desse problema. O meu foco é a água da vida. O meu foco é a luz do mundo, que é Jesus. Você começa a falar isso em oração e cantando também. Está com problema? Vai cantando, vai louvando, vai orando. E isso em voz alta. Por que falar em voz alta? O salmista diz assim, lembre-se das maravilhas que ele te fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízos que pronunciou. Portanto, quando o salmista afirma, lembro-me de ti, não significa que a sua mente só pensava em Deus em silêncio. Também cantava em voz alta. Quando ele se lembra de Deus, não quer dizer que ele só se lembra em silêncio. Ele também cantava em voz alta. Porque quando você começa a fazer isso, cantando em voz alta, orando em voz alta,
você começa a fazer suas raízes correr por debaixo da terra. Você começa saindo do túnel lentamente. Porque se você estiver calado dentro do túnel escuro, ninguém vai te ouvir. Se você estiver soterrado e não falar nada, ninguém vai te ouvir. Você está no escuro, ninguém vai te ouvir. Mas se tão somente você gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pronto, vai acontecer tudo aquilo que você estava querendo. Quer chegar à fonte das águas, quer ser abençoado com a luz do mundo. Deus possa nos abençoar e que nos conceda a sair cada dia mais do túnel, lendo a palavra, verbalizando, falando alto, cantando alto, porque nós certamente seremos fonte de água e de luz